sou Jardim Oliveira e o tema sobre o qual eu irei abordar é o que é tolerância. Para a realização deste trabalho, eu lancei mão do livro Tolerância, de Roger Pohl, do artigo do Thomas Scanlon, A Dificuldade da Tolerância, e de outros trabalhos dos quais falarei a seguir. Então, qual o conceito de tolerância? Segundo o dicionário Aurélio, tolerância vem do latim tolerare e significa ser indulgente para com, consentir tacitamente, suportar, aguentar. Thomas Scanlon, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Harvard, no seu artigo A Dificuldade de Tolerar, defende que a tolerância requer de nós aceitar as pessoas e consentir suas práticas, mesmo quando as desaprovamos fortemente. Tolerância, então, envolve uma atitude intermediária entre a absoluta aceitação e a oposição imoderada. Ou seja, tolerar não significa abrir mão de todos os nossos conceitos, de todas as nossas crenças e valores, para aderir à opinião e às ideologias ou ideias de outrem, mas respeitar as pessoas que pensam de maneira diferente da nossa. Qualquer sociedade justa e tolerante deve proteger a liberdade de expressão. Isso não significa somente que a censura é vedada, mas requer igualmente que os indivíduos e grupos disponham de meios efetivos para levar suas visões a público. Sob esse viés, pode-se citar que a liberdade de expressão que os internautas possuem para expor suas opiniões nas mídias digitais é verificada no Brasil, por exemplo. Por outro lado, em diversos outros países, os cidadãos não dispõem dessa mesma liberdade de expressão. Há exemplo da Eritreia, da Coreia do Norte, da China e da Cuba, de acordo com dados divulgados no blog CPJ, Committee to Protect Journalists, por meio do artigo Os 10 países que mais censuram. Nestes países, somente uma parcela restrita da população tem acesso à internet. E apenas algumas escolas e outras instituições têm acesso a uma intranet rigidamente controlada pelo Estado. Nesse tocante, é evidente que o Brasil está um passo à frente no que concerne à prática da tolerância, mesmo que ainda tenha muito a avançar. Assim, surge um questionamento. A tolerância sempre existiu? Em sua obra Tolerância, o filósofo, escritor e jornalista Roger Pohl afirma que sim. Segundo ele, existe no coração dos seres humanos, ao lado do ódio, da violência e da destruição, um desejo de viver em paz com o próximo, uma forma de complacência para com os outros. Desse ponto de vista, a tolerância é um traço constante na humanidade. Poderíamos dizer que em todo lugar e em todas as épocas há pessoas fanáticas e pessoas tolerantes. Os fanáticos são capazes de matar aqueles que não pensam como eles. Os tolerantes, por sua vez, pensam que nenhuma crença vale um crime. Portanto, não há religião fanática ou tolerante, mas há indivíduos ou grupos fanáticos e outros tolerantes, e em cada religião, por exemplo. Nesse contexto, muitas pessoas acabam estigmatizando todo um grupo devido a atitudes hostis de uma parcela dele. Diante disso, é inevitável falar de tolerância sem abordar sobre seu antônimo, a intolerância. Então, o que é intolerância? Segundo o site Significados, intolerância corresponde à falta de compreensão ou aceitação em relação a algo. Uma pessoa que age com intolerância apresenta um comportamento de repulsa, repugnância e ódio por determinada coisa que lhe seja diferente. Considerando que há vários tipos de intolerância, pincelarei sobre as que julgo mais recorrentes. Uma delas é a intolerância religiosa. Acontece quando uma pessoa simplesmente não aceita ou não respeita outras religiões que não sejam a que ela segue. Os conflitos no Oriente Médio, por exemplo, em sua maior parte, têm como causa esse tipo de preconceito. Uma outra é a intolerância política. É a ausência de disposição de um indivíduo para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes ou adeptas a partidos diferentes do dele. Pode-se citar também a intolerância racial. Esse preconceito está associado à raça, etnia e aspectos físicos de uma pessoa. O exemplo mais comum é o que ocorre entre brancos que se julgam superiores
aos negros. Pode citar, além desses, a intolerância social. Geralmente ocorre entre indivíduos de classes sociais diferentes, quando ricos se sentem superiores aos pobres, devido ao seu maior número de posses, facilidades e benefícios, por exemplo. Há ainda a intolerância sexual. A homofobia, sem dúvida, é um dos maiores exemplos de preconceito sexual, que se define pela intolerância no que diz respeito a pessoas que possuem relações afetivas com indivíduos do mesmo sexo. Apesar do alto índice de crimes, agressões e assassinato contra homossexuais no Brasil, a situação é ainda pior em outros países, como Rússia e países de influência muçulmana, como a Somália, a Arábia Saudita, o Iêmen, entre outros. E por último, cita-se o sexismo, que caracteriza-se pela crença de que um sexo é superior ao outro. No Brasil, isso está bastante presente, pois na maior parte das empresas, as mulheres ganham menos e são pouco respeitadas, além de ser um dos países onde mais ocorrem crimes e violência contra as mulheres. Então, por que é difícil praticar a tolerância? Para Roger Poe, sob o aspecto religioso, um judeu, um católico, um muçulmano e um protestante não pensam a mesma coisa. Eles podem concordar em algumas questões, mas não têm razão nenhuma para abandonar as suas particularidades. Vão precisar, então, aprender a conviver. Isso é tolerância, mas não é tão fácil assim. Ao desenvolver uma intolerância para com o outro, o intolerante busca se afirmar como superior, como pertencente a uma maioria imaginária, que teria como obrigação marginalizar, combater e até eliminar quem não comunga com suas ideias, sua aparência, sua opção sexual e mesmo seu time de futebol. A violência é um subproduto dessa atitude. A intolerância não é, portanto, apenas mais uma forma de enxergar o mundo. Ela é uma praga social sob a ótica de Roger Poe. No blog Prazer da Palavra, o teólogo e doutor em filosofia Israel Azevedo publicou um editorial sobre o tema Jesus nos ensinou a tolerância. Em uma das histórias do Novo Testamento, contada no livro de Lucas, Jesus ensina acerca da tolerância. Em uma de suas viagens a Jerusalém, enviou mensageiros à sua frente, os quais entraram em um povoado para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que eles se dirigiam para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se para eles, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Verifica-se então que Jesus foi um defensor e um agente promotor da tolerância. Contudo, foi rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, sendo morto pela mão e pelos pés da intolerância, como diria Israel Azevedo. De maneira análoga, muitos cristãos no passado trafegaram pela mesma via da morte, a exemplo dos judeus, vítimas do Holocausto nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Na maior parte do mundo controlado pela fé islâmica, ser cristão é crime punível com a pena de morte. Nessa perspectiva, para Israel Azevedo, toda a intolerância é filha do vaidoso desejo de ser superior aos outros. A intolerância tem a ver com a presunção da verdade, tem a ver com a vaidade. É necessário, portanto, desenvolver mecanismos para promover a prática da tolerância, com o escopo de combater a intolerância vigente. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, instalou em 2016 o seu Comitê contra a Intolerância. A iniciativa foi uma resposta institucional à manifestações de ódio e a provocações de perfil fascista que já ocorreram nos campi. Com o comitê, pretendeu-se desenvolver atividades preventivas e de formação que afirmasse a cultura de paz e que valorizassem a tolerância diante das diferenças. Outra missão do comitê foi a de receber denúncias de tal forma que se instruam processos administrativos para a responsabilização dos autores de práticas discriminatórias e ou violentas. No artigo sobre a intolerância e o ódio, Marcos Rolim, doutor e mestre em sociologia, faz referência a Elie Wiesel, um dos sobreviventes dos campos de concentração e Nobel da Paz em 1986,
o qual disse que a intolerância está situada no início do ódio. Uma relação que lhe parece correta, já que a intolerância é uma indisposição diante do outro, uma variedade da impaciência que autoriza a separação, a não convivência, o isolamento e o desprezo. Ainda segundo o autor, o ódio vem depois. É uma escada na qual se sobe ou não. O problema é que, depois que se sobe, é difícil descer. Para vencer o ódio, é preciso impedir que se suba o primeiro degrau da escada. Assim, segundo ele, o ódio pode ser definido como uma disposição favorável à destruição do outro. Já caminhando para a conclusão dessa discussão, gostaria de compartilhar com vocês um pequeno texto reflexivo que produzi já neste mês, cujo tema trata da tolerância e do seu antônimo. No meu ponto de vista, um dos grandes problemas do ser humano atual é achar que é detentor da verdade absoluta sob a ótica do que lhe é conveniente. Daí surgem os discursos de ódio e muitas vezes a própria materialização da violência, atitudes as quais estão fortemente presentes nas mais diversas culturas, infelizmente. E por mais que acreditemos que somos as pessoas mais coerentes, complacentes e tolerantes, porque realmente é difícil, é um desafio a todo indivíduo perceber suas próprias incongruências e intolerâncias. Todos estamos sujeitos a cair nessa atitude paradoxal, produto do egoísmo imperante. Sob esse viés, não creio que a verdade esteja do lado A ou do lado B, mas em algum ponto de equilíbrio entre eles, no qual é praticamente impossível de se chegar, por ser talvez necessário possuir poderes sobrenaturais para tanto como a onisciência e a onipresença. Contudo, deve ser um alvo perseguido incansavelmente por todos, se o objetivo for, no mínimo, viver em paz com seus semelhantes. Por esses motivos, acho muito temerário falarmos imbuídos de paixão por algo ou alguém, uma vez que, se assim o fazemos, potencializamos o risco de cairmos em um paradoxo ou mesmo na prática da intolerância. E por falar em paradoxo ou contradição, nunca se falou tanto em respeito e tolerância quanto no momento de erro, como também nunca se presenciou tanta falta destes substantivos nas atitudes dos entes. Espera-se, portanto, uma postura mais racional, menos fanática, diante das opções políticas e ideológicas vigentes no mundo moderno. Além de uma atitude mais consequente da sociedade contra os que insistem em tomar atitudes discriminatórias, em nome do que quer que seja, consonante à ideia de Roger Poe. À luz dessas considerações, é totalmente pertinente o pensamento de Elie Wiesel, segundo o qual odiar é esconder a facilidade simplista e redutora do desdém como fonte de satisfação. É cavar um fosso onde cairão sufocados o agente do ódio e sua vítima. Odiar é atear o fogo da guerra em que as crianças se tornam órfãos e os velhos loucos de dor e de pena. Em religião, o ódio esconde a face de Deus. Em política, o ódio destrói a liberdade dos homens. No campo das ciências, o ódio está a serviço da morte. Em literatura, ele deforma a verdade, desnaturaliza o sentido da história e encobre a própria beleza sob uma grossa camada de sangue e de feiura. O ódio é como a guerra. Uma vez começada, é tarde demais. Que nós possamos verdadeiramente combater a intolerância e o ódio, começando por promover a condescendência e o amor a partir de nossas próprias atitudes. Viva a tolerância! Obrigada e uma boa noite a todos.